Oi, oi, oi! Tem uma pergunta para você, hein? Começamos sempre com perguntas. Esse é o primeiro passo para as nossas análises ao vivo de temperamentos. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acharia de ter o blend, a combinação de temperamentos dos terapeutas? Conseguir entender exatamente o que se passa na cabeça das pessoas e o que elas mais desejam, o que elas mais precisam, aquilo que mais dói. Será que mesmo que você não trabalhe com terapia, será que esse nicho não seria excelente para qualquer serviço? Hoje a gente vai fazer análise desse blend, o blend dos terapeutas, das pessoas que leem almas, que leem as necessidades dos outros. Eu estou falando de fleumáticas sanguíneas. Então hoje é o nosso primeiro encontro dessa nova fase de lives. Se você também quer ter a sua análise feita ao vivo, e pode ser como eu vou fazer hoje, sem falar o nome da pessoa, ela me pediu, né? Por questões até de segurança, enfim, com que ela trabalha. Então eu não vou dar dados que identifiquem quem ela é, mas ela sabe. Então você pode também me pedir, Paty, eu quero, você vai escrever lá nos comentários da live, eu quero. Mas aí eu vou te chamar e vou perguntar, você quer que fale seu nome, cite, né? E aí você pode falar, não, Paty, prefiro que não saibam quem eu sou, mas eu vou saber do que se trata, né? Então a nossa live vai funcionar assim, tudo bem? Então vamos lá? A primeira coisa, até por essa ser a primeira live dessas séries, eu quero que a gente alinhe o que eu entendo sobre temperamentos. Queria que você entendesse também que esse meu entendimento, quantos entendimentos, né? Ele vem justamente de 25 anos de expertise fazendo diagnóstico em cima de temperamentos. Eu sou a Patrícia Z, se você não me conhece, sou psicóloga, especialista em temperamentos e também especialista em gestão de pessoas. Então eu atuei muitos anos fazendo seleção e treinamento, né, para grandes empresas. Por isso que eu atuo há tanto tempo com temperamentos. E eu não sei se você sabe, a gente tem duas raízes de escolas. A gente tem a escola americana e a escola europeia. Na escola americana, a gente analisa o conjunto de dois temperamentos. Normalmente você tem dois temperamentos que mais vão fazer com que você responda, tá? Ao mundo, a sua visão de mundo, tá? Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, porque a gente tem a escola europeia que fala sobre a existência de um único temperamento e aí também alinha com outros que a gente sabe, quando fala, por exemplo, sanguíneo brisa, ele está se referindo, na verdade, a um sanguíneo fleumático, tá? Que é o que a gente vai ver hoje, na verdade, o fleumático sanguíneo. E também eu queria que você entendesse que o fato de primeiro ser fleumática e depois sanguínea traz características diferentes de quem é uma sanguínea, por exemplo, fleumática. A gente vai falar sobre tudo isso nessa live hoje. Se você conhece alguém que tem essas características que eu vou falar agora, pessoas muito doces, pessoas que têm cara, sem você chegar perto delas, de abraçar você, sabe? Que você tem vontade de ficar sem se perder no abraço dessa pessoa, que você se sente muito segura, com muita confiança. Você percebe que essa pessoa é confiável. Se você nota que ela tem assim um olhar, né? Um olhadinho, como se estivesse sempre chorando, e que ela acolhe você sem abrir uma boca, sem falar uma palavra sequer. Se você nota também que ela é muito preocupada em saber como você está, como você se sente, e que por conta disso ela ajuda muitas pessoas, mas que você nota, porque você gosta dela, né? É amiga, é próxima, que muitas vezes as pessoas a usam em excesso, justamente por essa bondade, por essa incapacidade de negar as pessoas. Eu fortemente recomendo que você chame esse seu amigo, essa sua amiga para a live, tá? Pega aqui um aviãozinho e manda para ela, porque a gente vai falar justamente dessas pessoas. Essas são características primárias, né, de uma fleumática. E hoje a gente vai falar de um blend que mistura fleumática com sanguínea. Então, para a gente alinhar, começar aqui o processo, tá? De forma que todos estejamos pensando e imaginando da mesma maneira. Se você nunca ouviu falar em temperamentos, não se preocupa, não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, a gente vai descobrir agora. Imagina que o ser humano é uma árvore muito frondosa, muito bonita.
E aí você já deve ter percebido que, inclusive nessa época que, graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro resolveu começar finalmente, que é no final do verão, chega o outono. E você já deve ter notado que as árvores, em geral, elas começam a perder as folhas, a trocar de folhas. E que mesmo durante o ano, fora do outono, essas folhas costumam ser trocadas. Basta uma ventania, um temporal, que estava tendo até pouco tempo, que eu estava com medo de não conseguir entrar na live por conta do temporal, mas deu tudo certo, vai continuar, né? Então, essa copa da árvore, essas folhinhas, elas trocam muito rapidamente, certo? Ok? Então, a mudança dessas folhas são muito rápidas, ou seja, a capacidade de adaptação é muito rápida. Você já também observou que o caule da árvore, de tempos em tempos, ele também é modificado. Às vezes a pessoa vai lá, né, escreve PIC, Patrícia ama C, sei lá da onde que eu tirei esse C, né? Mas enfim, você ranhura, uma parte do caule, né, do casco da árvore cai, e às vezes, durante uma vida inteira, ela troca realmente do caule. Olha, me fala uma coisa, você já viu alguma árvore trocar de raiz? Escreve aqui pra mim, se vocês já viram alguma árvore ao longo da vida dela, da existência dela, trocar de raiz. Esse negocinho tá muito fofo, mas não tá ficando. Vocês já viram alguma árvore trocar de raiz? Vocês estão me ouvindo bem? Escreve aqui pra mim nos comentários, que eu não tô conseguindo ver os comentários. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Não para ou me ouvir ou não para a raiz da árvore ser trocada. Eu imagino que é pela raiz, né? Tá, estão me ouvindo bem, ok. Então, você nunca viu uma árvore e não vai ver uma árvore trocar de raiz. Então, por que eu estou falando sobre árvore? Imagina que as raízes da árvore são os seus temperamentos. Eles não mudam, ok? Você tem o caule, que é justamente esses temperamentos sendo traduzidos para os comportamentos. O caule, então, é a sua personalidade, que sim, ao longo da sua vida, não com tanta frequência, também pode se alterar. E as folhinhas são os seus comportamentos, que são 100% reativos ao ambiente. Então, virou, mexeu, você está mudando de comportamento. Você está se adaptando. Então, todas as vezes que a gente precisa adaptar, né, a gente altera, muda o nosso comportamento. Porém, contudo, entretanto, comportamentos não se sustentam por muito tempo, se não estiverem alinhados com o seu temperamento. Então, o que é o temperamento? Do mesmo jeito que a gente tem no código genético a herança familiar, a gente tem um código emocional. É como se fosse o nosso DNA emocional. Por isso que ele não se modifica. Uma colérica jamais poderá ser fleumática. Não adianta. Eu posso ter um comportamento adaptado que lembra fleumático? Sim, eu estudei 8 anos, 5 anos de faculdade, mais 3, né, das pós-graduações, justamente adaptando o meu jeito de ser colérica para uma voz, um tom de voz mais suave, mas você percebe que ainda é grave, né? Que para que eu conseguisse ouvir mais do que falar, segurar minha sanguínea, que é o meu subdominante, porque fleumático é a característica básica de um terapeuta. Como eu sou formada em psicologia, especialista em psicologia, eu adaptei o meu comportamento. Mas ele se sustenta por muito tempo? Não. Por quê? Porque não é a minha natureza, a minha característica primordial, tá? Então, por que eu optei por estudar e quando faço diagnósticos, eu normalmente faço um diagnóstico de temperamentos, um teste de temperamento, não de personalidade ou de comportamento, que às vezes o pessoal vai no feed e fala, Patrícia, mas os temperamentos são só 4, você tem 8 combinações desses temperamentos. E por que eu uso? Porque eles são a essência, porque não dá para você fingir temperamento. Não dá para você mudar temperamento. Não interessa se o ambiente mudou ou não, o seu temperamento vai permanecer. Então eu consigo ter um retrato, uma foto de quem você em essência é. Percebe? É como você é de fábrica, sem os acessórios. Tudo bem? Ficou claro? Então, quando eu falo de temperamentos, eu falo daquela parte mais genética, que vem com você de fábrica, que não se altera.
mas que sim, influencia a sua personalidade, os seus comportamentos. E aí você pode ter comportamentos diferentes, mas lembre-se que eles não se sustentam, tá? Então a gente está falando de temperamentos. E nós temos 4 temperamentos, né? 4 frentes de temperamento. Nós temos temperamentos quentes, que são coléricos, sanguíneos. Isso faz com que eles sejam expansivos para fora, né? Com que eles sejam extrovertidos. Então, com que isso dá a eles uma natureza mais rápida, mais ágil, falam rápido, pensam rápido, agem rápido, fazem besteira rápido, recomeçam rápido, ok? São os temperamentos quentes. E a gente tem 2 temperamentos frios. O que o frio faz? Contrai. Vai começar agora o outono e daqui a pouco o inverno. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar mais encolhido, né? Debaixo da coberta, ou seja, porque está esfriando, a gente está contraindo. São os temperamentos introversivos, voltados para dentro, que estão mais enraizados, são mais profundos que os temperamentos quentes. Por isso, são mais focados para dentro de si mesmo. Olham o mundo com as lentes de dentro, não com as lentes de fora. Ah, Paty, então eles são tímidos? Não necessariamente. Eles apenas são mais voltados para dentro. Quando tem uma decisão a tomar, eles não vão perguntar para as pessoas. Eles vão olhar para dentro. Eles vão até coletar a informação dos outros, mas eles vão olhar para dentro de si, para o que já aconteceu com eles, para o passado, para tomar uma decisão para o tempo presente ou futuro. Tá? Então, são temperamentos em relação aos temperamentos quentes, mais lentos, precisam de mais tempo para tomar uma decisão, precisam de mais informações para tomar essa decisão. Tudo bem? A gente ainda tem uma outra divisão. A gente tem temperamentos úmidos e temperamentos secos. Os temperamentos úmidos, sanguíneo e fleumático, são aqueles que são muito envolvidos com a emoção. A emoção domina essas pessoas, né? São sensitivos, sentem os processos, com isso acabam sendo mais voltados para relações, desenvolvimento de relacionamentos, enquanto os temperamentos secos são mais racionais, mais lógicos, preocupados mais com o intelecto. Tá? E com isso, eles justamente costumam ter uma visão afastando a emoção e sendo mais razão. Okay? Usam muito a cognição, o aprendizado, o intelectual. Combinado até aqui? Então hoje a gente tem uma pessoa, né, que é fleumática, ou seja, tem um comportamento frio, dominante e úmido, com sanguínea, que é um temperamento quente e úmido. Ou seja, já fica a dica aí, anota aí, tá? Ela é puramente emocional. O que há de mais importante para ela são as relações, a conectividade. E como fleumática, vamos começar pelo dominante, o que é o temperamento dominante? É aquele que diante de uma situação de emergência, uma tomada de decisão, é o que você vai acionar primeiro, é instintivo. Tá? Então, instintivamente, para uma fleumática, ela quando tiver que tomar uma decisão, quando tiver em situação de perigo, ela vai olhar para o bem-estar das outras pessoas. Ela vai olhar para o outro, na tentativa de entender, intrinsecamente, internamente, o que essa pessoa está sentindo, como que ela está, como que ela pode ajudar essa pessoa, tá? Porque a fleumática, por ter essa combinação, né, fria e úmida, ela é puro care. Ela é o servir. A linguagem do amor, inclusive de uma fleumática, é o servir. É o fazer pelo outro, para o outro. É assim que ela se sente bem, quando ela consegue deixar as outras pessoas bem. Então, fleumáticas, elas têm uma característica que eu tenho muita inveja, que é por isso que elas são, normalmente, principalmente quando associadas à sanguínea, aquelas, né, cujo blend é o blend dos temperamentos, dos terapeutas, né? Porque elas têm empatia genuína. O que é isso? Ela consegue de fato se colocar no lugar do outro e ler a sua alma. Sem você dar muitas informações para ela, ela consegue fazer a leitura da sua alma. Então, essa pessoa que veio, ela tem essa característica terapêutica. Ela consegue entender rapidamente, com poucas informações do outro, muito mais pela percepção, pela sensação dela, o que essa pessoa está sentindo, o que incomoda, né?
como que ela poderia ajudar essa pessoa com a visão, né, da pessoa. Então eu sempre brinco, eu como colérica, por mais que eu tenha treinado na psicologia, colocar no papel dos outros, né, que é a empatia, eu ainda entro no seu papel, percebo o que está acontecendo com você, mas a solução que eu trago ainda é de uma colérica. Eu venho com planos de ação A, B, C e D. E uma fleumática não vai entender plano de ação, porque ela precisa sentir, ela precisa estar confiante para agir. Tá? Então, nesse sentido, as fleumáticas conseguem fazer isso. Ela consegue entrar em você e saber exatamente o que você está sentindo e te dar uma solução em cima daquilo que você está acostumado a fazer, de como você é. Então, essa fleumática, ela tem essa característica, né, de cuidar dos outros, ser muito atenciosa, são pessoas gostosas, literalmente, né, adoram comer, adoram ajudar os outros, né, são caseiras, gostam de ficar em casa, gostam de dormir, para a fleumática é muito importante dormir. E o principal talento, que é o que a gente vai mais falar aqui dentro dessas lives, talentos e desafios, é justamente essa capacidade que ela tem de entender o outro, de entender as necessidades da outra pessoa. Por isso que eu digo que o maior talento dela é ler almas, é essa empatia. Tudo bem até aqui? Tranquilos? E de um outro lado, ela tem essa característica subdominante, que vai ajudar ela a tomar decisões, mas que tem um jeitinho de você, quando quiser, colocar a sanguínea como dominante. Basta você aprender a ativar um ou outro. Que tem como talento principal, que são essas pessoas mais extrovertidas, engraçadas, que envolvem você, porque tem como principal talento essa comunicação persuasiva, consegue convencer. É muito comum uma sanguínea ouvir assim: ah, Paty, só você para me convencer de fazer isso. Nunca que alguém ia conseguir me convencer. Por quê? Porque ela tem essa habilidade dessa comunicação que vai envolvendo o outro e vai convencendo o outro. Então, naturalmente, uma pessoa, quando tem o blend, essa combinação equilibrada, quando está conseguindo ativar certinho a fleumática e certinho a sanguínea, elas são excelentes terapeutas e excelentes vendedoras quando ativam a sanguínea. E aí foi estranho, porque quando eu peguei, né, que eu peço para vocês responderem um formulário antes, as principais dores dessa pessoa era não conseguir vender, estava perdendo vendas, ela, né, trabalha com uma área de serviço que precisa muito vender, e também ela estava com uma questão de procrastinar. Isso é mais comum, esse desafio, né, dentro dessa combinação fleumática sanguínea. Mas o fato dela não estar conseguindo vender me chamou a atenção, porque isso significa dizer que esse blend está muito desequilibrado. Está doendo e ela não está conseguindo funcionar da maneira que deveria, porque o natural de quem tem sanguíneo no blend é vender fácil. Tudo bem? Então, a característica da sanguínea é essa, ela vende ideias, vende produtos, serviços, e essa combinação me lembra muito uma cliente que eu tive, enfermeira, olha o que era aí, porque ela também é fleumática sanguínea, e que ela começou a entrar nesse mundo de autodesenvolvimento, ela se apaixonou por isso, ela começou a estudar de tudo que ela podia, e ela se apaixonou mesmo pelos óleos essenciais. E o último contato que eu tive com ela estava realmente já se preparando para sair do hospital e começar a atuar como terapeuta com os óleos essenciais. Tá? Mas é isso que eu quero que entenda. Lembra que eu falei no início? A fleumática aqui é o temperamento dominante. Então, isso faz com que um temperamento frio, que é mais lento, precisa de mais informações, precisa estar mais segura para que ela possa tomar decisões importantes. Então, é muita irresponsabilidade alguém, né, que está trabalhando como coach, mentor, psicólogo, chegar para uma fleumática e falar: larga tudo, vai viver do seu sonho, pede demissão. Como pede demissão? Ela precisa primeiro se sentir confiante para poder realmente atuar, dar o melhor de si e aí ter resultados financeiros para poder a palavra é essa, tá? Sustentar essa tomada de decisão. Então, fleumáticas precisam de muita confiança para sentir que podem sustentar, manter uma decisão. Se ela tomar uma decisão sob pressão, sem sentir, é muito fácil ela se arrepender.
tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é construir o processo de confiança. Já que uma das dores mais comuns da fleumática é elas se sentirem inseguras, não terem muita confiança nelas, porque elas dependem muito do feedback dos outros para entender se o que ela está fazendo é o melhor. Tudo bem? E aí a gente vai entrar agora aqui, e eu me lembrei muito dessa cliente especificamente, eu tenho algumas clientes fleumáticas sanguíneas, mas essa especificamente estava passando pelo mesmo problema de sabotagem que a pessoa que a gente está analisando hoje, né? Que problema de sabotagem é esse? Ela tá... Parede sanguínea, tô querendo arrancar esse troço. Ela tava, na verdade, não estava conseguindo andar, estava patinando, procrastinando, porque ela estava usando um sabotador que não é, inclusive, o sabotador, o processo natural de sabotagem de uma fleumática sanguínea, que é o perfeccionismo. Isso normalmente tem muito mais a ver com uma melancólica, às vezes até com uma colérica, mas não tem nada a ver com fleumáticas e sanguíneas. E essa pessoa de hoje está com esse sabotador no mais alto, no máximo, né, no volume máximo, tá em 10 de 10. E essa minha cliente também, quando veio para mim, estava com esse sabotador no alto. Um sabotador que não é dessa natureza, dessa combinação de temperamentos. E o que isso me faz olhar? Que é a vantagem, né? De estar há 25 anos nessa área. O que o perfeccionismo faz com a gente? Me diz, o que vocês acham que o perfeccionismo faz? Qual é o problema de ser perfeccionista? Vou até colocar os óculos aqui, né? Porque senão eu não enxergo, vocês estão respondendo. Vocês conseguem perceber? Qual é o problema de eu agir como perfeccionista? Paralisia, perfeito. Oi, Carol, quanto tempo? Né? Paralisa você. Faz com que você não caminhe. Faz com que você adie. Procrastina, perfeito. Isso mesmo, Denise. Te trava. Exatamente. Tá? Então, se eu estou me sabotando ao máximo com o perfeccionismo, você concorda comigo que o que eu estou fazendo realmente é fugir de uma tomada, de maneira inconsciente, tá, gente? De uma tomada de decisão? Então eu fico lá, não, peraí, não tá bom o suficiente, deixa eu comprar mais um curso, deixa eu fazer mais uma coisa. Não, eu tenho que testar pelo menos em 10 pessoas, 20 clientes meus têm que ter resultado e começar a cobrar. Porque tem que estar perfeito. Então o perfeccionismo, muitas vezes, inconscientemente, é uma maneira que a gente tem de adiar decisões, movimentos importantes. Então eu me escondo atrás, né? Que é muito bonito a gente dizer, não, eu quero que fique perfeito. Eu me escondo atrás dessa questão da perfeição para não tomar a decisão, para não entrar em movimento que eu preciso. Tudo isso, gente, de maneira inconsciente, tá? E essa minha cliente tinha exatamente essa característica. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou exatamente isso. E aí, o que a gente percebeu? No caso da minha cliente, que eu acho que tem um pouquinho a ver com a pessoa que está aqui hoje, por isso que eu estou trazendo essa minha cliente. A minha cliente tinha filho e marido. E ela, na verdade, era o arrimo de família. Quem sustentava a família dela era ela. Tomando uma decisão como largar o hospital, que querendo ou não era um salário fixo, era CLT, então ela tinha lá os benefícios, aquela falsa segurança, né? Porque a gente sabe que corremos risco no CLT, como em qualquer outro lugar, de ser mandado embora, mas ela tinha ainda esse salário. Então, o que a gente fez e que eu recomendo para qualquer pessoa, mas principalmente para fleumáticos e melancólicos, quando eles tomam a decisão que vão trocar de carreira, trocar de área? A gente combinou dela começar a fazer uma reserva financeira. Nós verificamos qual era essa questão financeira mínima que ela tinha que ter para poder realmente sair, tomar a decisão de maneira segura. Ela juntou este dinheiro e é por isso que a última vez que eu conversei com ela, ela realmente já tinha esse valor, já tinha aberto inclusive lá o consultório dela e aí ela ia fazer a transição. Então, se você é fleumática, faça no seu tempo. Você só precisa se fazer a seguinte pergunta: eu realmente preciso de mais um curso? Ou isso é uma tentativa de eu não entrar em contato com o que eu tenho que fazer? Porque talvez seja melhor você pegar o dinheiro desse curso que você está querendo investir e colocar na sua reserva financeira, para você mais rapidamente conseguir fazer a transição de carreira.
tá? Então, não sei se esse é o caso especificamente da pessoa de hoje, mas esse perfeccionismo me leva a crer que ela não está se sentindo segura, está se escondendo atrás do perfeccionismo para tomar as decisões que de fato precisa tomar. E com isso, gente, ela emperra tudo. Como a fleumática, que é o temperamento dominante, não está se sentindo confiante para atuar, a sanguínea vai sendo abafada. Se eu não estou segura, eu não vou permitir que eu fique falando, né, divulgando meu trabalho. Não está perfeito. E a sanguínea precisa falar. A sanguínea é comunicação, ela precisa se conectar. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a abafar essa sanguínea. Sanguíneas abafadas, impedidas de falar, começam a entrar num processo mais profundo de sabotagem. E aí não vendem, que é uma característica natural da sanguínea. A sanguínea tem a característica também de ter muita iniciativa, de abrir muitas portas e não fechar nenhuma. Então esse processo de acabativa fica mais constante ainda. Então vamos pensar junto, ó. Eu não estou me sentindo confiante. Então, não vou falar sobre o produto, sobre o serviço, sobre o que eu quero fazer. E pode ser até mesmo na carreira atual, você não precisa mudar de carreira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cada vez mais me enfiar em novos cursos, em novas comunidades, vou tentar novas coisas para que eu possa me sentir mais segura. Eu não sei se você notou, você está na rodinha do hamster, está correndo atrás do próprio rabo. Porque quanto mais você espalha, quanto mais você tenta abrir novas iniciativas, novos processos, mais você perde a sua confiança, porque, vamos pensar comigo, é um processo novo, é um curso novo, é uma carreira nova, eu vou ter que começar tudo do zero. Então, quantas vezes a fleumática sanguínea não começa do zero, tudo de novo, para simplesmente adiar este processo? Uma outra característica que a fleumática tem, que é um dos seus maiores desafios, é a dificuldade de se colocar como prioridade da própria vida. Sim. Ela fala muito sim para os outros. E cada vez que ela fala um sim para os outros, ela tem que fazer uma escolha. Significa dizer que ela está escolhendo dizer não para ela. Então, a fleumática, ela precisa rapidamente entender que quanto mais ela se priorizar, mais ela consegue ajudar os outros, porque ela vai estar bem. Então ela vai conseguir ajudar melhor as outras pessoas. Quantas vezes a fleumática literalmente não tira a roupa do próprio corpo para dar para outra pessoa? Porque é da natureza dela, é o quer, é a linguagem do servir. Então, fleumáticas, uma dica que eu dou para você aprender rapidamente a dizer não e aí se tornar a prioridade da sua vida é que justamente você comece a treinar isso, pequenos passos. Todas as vezes que alguém for te solicitar alguma coisa, finge que você está comendo. Quando a gente está comendo, não pode falar, né? É falta de educação. E aí, nesse momento, são alguns segundos para você fazer a seguinte pergunta. Isso que essa pessoa está me trazendo, está me pedindo, é emergencial para ela, é caso de vida ou morte? Se a resposta for não, você faz uma segunda pergunta rápida. Se eu fizer isso para ela agora, eu vou deixar de fazer alguma coisa importante para mim? Se a resposta for sim, você não vai fazer agora para ela. Você vai fazer um processo de tomada de decisão futura. Olha, fulana, agora eu não consigo te ajudar. Mas você pode esperar uma semana? Porque eu já vou terminar aqui a minha demanda e aí eu consigo te ajudar. Pronto. A Patrícia, ela não conseguiu esperar. Aí você vai indicar ela procurar outra pessoa para te ajudar, para ajudá-la. Tá? Mas esse é um processo que você tem que treinar lentamente e inclusive vai te trazer muita confiança. Todas as vezes que você conseguir dizer não para os outros, na hora vai dar um medo, um receio, mas você vai ver que você vai se fortalecer. Isso vai ajudar inclusive no seu processo. E o desafio da sanguínea, olha que louco, é justamente a necessidade de ser validada externamente. Eu preciso que os outros validem o que eu faço. Então, muitas vezes você pode estar tentando fazer as coisas de forma perfeita para ter uma validação externa das pessoas falam, nossa, como é bom o seu trabalho, como você é maravilhosa, e a sanguínea fica feliz. Só que você está procrastinando aquilo que precisa ser feito. Então,
a outra estratégia que eu dou para o seu lado sanguíneo é que você comece a perceber. Não significa que você vai atingir os seus objetivos. Você só precisa de testar limite de até o último minuto, como que ele consegue justamente trazer mais clareza, né, porque ele tem que fazer agora e fazer, não procrastinar. Parar de esperar que os outros o validem. A primeira coisa é olhar para o seu passado, tudo que você já fez, todas as conquistas que você já teve, porque o sanguíneo esquece muito rápido, porque ele esquece, né, de verdade, ele esquece as coisas. Então, ele esquece tudo que ele conquistou. E isso vai trazer a sua validação. Os resultados que você já teve na vida que precisam te validar. E não a outra pessoa. Então, isso foi uma das coisas que eu trabalhei muito forte nessa minha cliente. Eu recomendo para você, de quem é essa análise, que comece também a fazer esse processo. A se autovalidar para não depender do feedback, da opinião do outro. Então, como tudo na vida tem dois lados, eu sempre digo, esse blend é fantástico porque dá essa capacidade de ler almas, de envolver pessoas, de vender, mas também traz o outro lado sombrio, que é de você patinar, de ser uma excelente profissional e não sair do lugar, porque você está num processo de autossabotagem, esperando que os outros te digam que você é boa, quando na verdade você que precisa enxergar o quão brilhante você é. Então essa foi a análise de hoje, eu espero que vocês tenham curtido, me diz aí o que vocês acharam, se alguém se identificou, né, pelas características com esse blend. Tem como a gente equilibrar isso? Lógico que tem, tá? Existem técnicas, eu passei aqui 2 técnicas para vocês, mas existem mais técnicas para você equilibrar essa combinação de talentos e tirar o melhor dela, passando mais calmamente, né, mais tranquilamente também pelos desafios, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Se você quiser ter a sua análise feita aqui, né, toda segunda-feira eu vou fazer isso. Para a próxima já tem uma pessoa que ia vir até hoje, mas ela precisou adiar. E aí veio essa outra, né? Então eu tô com uma listinha de pessoas, mas tem para a próxima semana, mas ainda não tem para a terceira semana. Toda segunda-feira, 19h34, na verdade saiu errado, né, no post, a gente vai estar aqui fazendo essa análise. Então eu vou deixar essa live salva, e aí até a próxima segunda, e aí vocês vão escrever lá, eu quero, só isso, que aí eu vou te chamar, vou passar os 2 testes para você, o formulário para você vir para cá, vou te avisar qual é o dia, você me diz, não, pode ser igual a essa, ficou tranquilo, né? Ninguém sabe de que eu tô falando, você não precisa se identificar, se você não quiser. Se quiser também pode, uma sanguínea, né, que tá doida, sanguínea dominante, tá doida pra estar aqui, pra ser mais validada, também pode, não tem problema nenhum, tá? Curtiram, gente, este modelo de avaliação? Me digam. Eu não sei se tá dando um delay muito grande, porque eu não vejo vocês escreverem nos comentários. Eu vou esperar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Todo mundo aqui sabe qual é a sua combinação de temperamentos, que eu chamo de blend? Oi, Fabi. Acabou se revelando. Mas depois a gente vai conversar mais, né, Fabiana? Fez sentido, Fabi? Tem a ver com o que eu falei aqui, com o que você está percebendo? E aí me digam também se vocês conhecem, já sabem qual é o seu temperamento. Porque tem como descobrir. Quem não sabe, gente, me manda um DM que aí eu passo para você, tá? É o teste, ele é gratuito, super, que bom, Fabi. E aí eu passo para você o teste e aí você já faz e já sabe qual é o seu blend. Mesmo que você não queira passar pela avaliação aqui em público, não é obrigado, mas você tem como saber o seu blend, é só me mandar, né, por direct, quero saber meu temperamento, que aí eu passo o teste, tá bom? Então a gente se encontra na semana que vem. Eu espero que vocês estejam aqui comigo e mais do que isso, que você cada vez mais desenvolva o talento que existe nos seus temperamentos. Ao invés de tentar ser alguém que você não é, mudar esse talento lindo que você recebeu, apenas aprenda a ativá-lo e ajudar, né, você na sua jornada e ajudar também outras pessoas. Você não precisa sair da sua pele para conquistar aquilo que você quer. Até semana que vem, meus amores. E agora mudou tudo aqui no Insta, eu quero ver aonde que eu fecho. Aqui.